O que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, rainha. Seja muito bem-vinda a mais um TPM no ar. Mente de Rainha. E se você é uma profissional da área da beleza, da estética, esse reinado aqui é para você. E hoje o TPM Mente de Rainha está numa edição especial. Ouso dizer que numa edição limitada. Por quê? O nosso convidado de hoje é um rei, não é uma rainha. Pela primeira vez, teremos um expert aqui no nosso TPM Mente de Rainha, que vai trazer para vocês aqui muito conteúdo sobre tráfego pago, que tenho certeza que deve ser a dúvida de muitas de vocês e a maioria nem deve saber para que serve. A gente escuta muito falar sobre isso, mas para que será que serve? Será que de fato faz sentido eu investir mesmo no tráfego pago? Vou contar um pouquinho para vocês aqui do nosso rei do TPM, porque hoje não é rainha. Ele descobriu o seu chamado profissional aos 19 anos, passou por muitas provações e processos, se formou, na parte de gestor de tráfego pago, e o propósito dele hoje é fazer os negócios das pessoas, os negócios das rainhas, dos reis, prosperarem. O grande diferencial dele é ser ele mesmo e fazer aquilo que ele faz de uma forma única, exclusiva, somente dele. Ele é o meu amigo Miguel Medeiros. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu fiquei até nervosa pra falar de você, você viu, né? Ai, eu fiquei assim, ó, quase gaguejei. Não precisa. Fico lisonjeado, primeiramente, né? Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. E de ser o primeiro rei, né? De estar presente aqui nesse espaço extraordinário que vocês têm. Então... Bom, hoje aqui o nosso propósito é destravar aí a mentalidade das profissionais da área da beleza. Falar um pouquinho de marketing, do tráfego pago, se do orgânico funciona, se não funciona, o que dá certo. Mas antes de a gente entrarmos mais a fundo, que é a pergunta que não quer calar, o que é tráfego pago? E para que serve? É a pergunta de milhões e a pergunta de muitos, vamos dar né? início com ela. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o tráfego pago, eu gostaria de primeiramente falar um pouco sobre mim, né? Sim. Para vocês se conectarem e saberem um pouco mais da minha história de uma forma muito objetiva, né? Eu comecei lá nos 19 anos, mas eu trabalhei desde muito cedo, né? Desde os meus 14 anos. Trabalhei, num período de tempo na LG. Depois fui para uma academia de musculação, onde eu trabalhei nesse setor de vendas. E fiquei um período de tempo no quartel, no exército. E nesse período de tempo eu comecei a me aperfeiçoar para mim fazer essa transição de carreira, porque eu sentia que eu não estava feliz, naquele lugar e não era de fato o meu propósito, o meu chamado. Então, estava sendo um momento de muito desconforto. E eu comecei a estudar muito sobre o marketing digital, porque eu sabia que ali era o meu lugar, Eu sempre me identifiquei muito com o marketing digital, e a gente sabe que o marketing digital hoje, ele abrange muitas áreas, Então, eu passei pelo caminho de social media, de copywriting, de dropshipping, de PLR, são vários nomes aí, que vocês estão ficando doidos. Mas eu, de fato, me encontrei no tráfego pago, ajudando pessoas e negócios a prosperarem mais e também fazerem com que eles sejam lembrados nessa geração e nas próximas. Então, eu iniciei ali no tráfego pago com alguns negócios, na área de psicologia, consultoria de imagens, e também visando essa parte do lançamento e do perpétuo. Mas respondendo agora, a pergunta de milhões... Que hoje eu sou desesperada, eu já quero, Deus, saber do negócio. O que é o tráfego pago, Deus? Calma, querida, deixa eu me apresentar. Então, assim, o tráfego pago nada mais é do que o combustível do marketing digital. Ele vai fazer com que você seja visto por mais pessoas, atinja o resultado que você espera de uma forma muito mais rápida. Então, assim, muitas vezes eu costumo até associar, a questão de um carro. Então, hoje você tem um carro. Ok, ele anda sem gasolina? É difícil,
muitas vezes você vai precisar pedir ajuda, você vai empurrar, e é isso que acontece quando a gente fica à mercê do algoritmo, né? Esperando com que o orgânico ele entregue o nosso conteúdo para mais pessoas, querendo fazer aquele vídeo que ele viralize pra gente atingir, ganhar mais seguidores, conseguir vender mais. E é exatamente isso, né? É extremamente cansativo. Então, quando a gente vem com tráfego pago, a gente vem com um combustível. Então, a gente coloca uma potência ali e faz com que o nosso essa conteúdo... potência é dinheiro, que isso fique bem claro. Exatamente, né? A gente... Pra pessoa não entender que, né, é só ativar o negocinho nesse Só clicar no botãozinho ali, criar uma estratégia que você já vai alavancar o seu negócio, né? Então, hoje o valor mínimo, né, na plataforma, no Meta, é de R$6. Então, eu digo que o tráfego pago, de certo modo, ele veio para democratizar as pequenas e médias empresas. Porque se a gente for, né, olhar lá no contexto histórico, para você fazer uma publicidade, para você aparecer em um comercial na televisão, era muito caro. Então, Sim. Não eram todos que tinham para estar lá, né? Valor para se colocar, né, na publicidade. Então, hoje, o tráfego pago, ele de certo modo, ele veio, né, para democratizar essas pequenas e médias empresas, que a partir de alguns cliques e com apenas R$6 ali, investindo no Meta, a gente consiga ter já alguns resultados. Então, é lógico que quanto mais você investe, mais resultados você vai ter. Então, tudo varia também de acordo com o objetivo e a estratégia que você vai aplicar no seu negócio. Né? Simplesmente, né, ir lá e apertar o botãozinho ali, né? E tem uma outra coisa, tá? Só para, né? Não, já pega o não gancho. perder o foco, né? Que tem essa grande questão, né? Que as pessoas falam. Qual que é a diferença do tráfego pago e do botão turbinar publicação? Sim, isso. Porque a gente, antes de você entrar, eu vou falar. Porque eu já fiz isso, tá? Já fui direcionada a turbinar. E pra mim, na minha cabeça, o tráfego era turbinar, não é? Turbinar publicação. Ai, meu Deus. O turbinar publicação, ele vem, né? As nossas máscaras. Não. Ele é uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Até determinado período, até determinado momento. Mas eu digo que assim, quando a gente vem com o viés do tráfego pago, a gente vem com mais ferramentas. Então, a gente consegue filtrar melhor o nosso público. Quem que é o nosso público? Quem que é o nosso consumidor final? Ele é um público de mães? Ele é um público mais religioso? Ele é um público de mulheres mais maduras, de 30 a 50 anos, que geralmente já estão formadas, que buscam, né, por exemplo, por cabelo loiro ou por manicure. Consegue ser mais cirúrgico, né? A gente consegue ser mais cirúrgico e justamente direcionar para essa persona. Então, a gente não necessariamente turbina a publicação, né? Ele vai ter o alcance devido, isso que eu ia perguntar. Mas você muitas vezes não vai atingir a pessoa que você gostaria de atingir. Então, o tráfego pago, ele é mais cirúrgico, ele é mais certeiro, né? Ele vem como uma flecha e, logicamente, permite com que você analise os dados, né? Você vai conseguir ter, de forma muito palpável, quem que é o público que está convertendo, de qual que é a faixa etária de idade, que horas que geralmente ele converte, que horas que ele... Meu Deus. Exatamente. Que medo desses negócios. A gente puxa tudo na plataforma, até mesmo o caminho que ele converteu. Será que ele converteu dos stories? Será que foi do feed? Será que foi através do explorar? Será que foi mais do Facebook? Será que foi mais do Instagram? Isso em um contexto, né, ali do Meta Ads, né, que seria o Facebook e o Instagram. Então, a gente traz todo esse relatório, toda essa questão de forma muito palpável, né? E o turbinar também, eu lembro que às vezes quando eu fazia, foi igual o que você acabou de dizer, às vezes vem um público assim, nada a ver. Uhum. Mas é engraçado, porque lá tem as opções, né, pra você... filtrar. Dá uma... Mas não parece que não filtra nada. Eu já coloquei lá o nicho da área da beleza, ou cabeleireira, de tal idade. E aí, às vezes, começava a chegar umas seguidores, daí eu ia olhar... Gente... Que seguidoras são essas que não tá de acordo com o meu perfil? Assim, fora que muitas vezes chega gente de longe, né? Chega gente lá da Bahia, lá de Salvador, lá do Rio de Janeiro. E muitas vezes você é um negócio local. Então, como que você vai atender essa pessoa, né? Um salão de beleza. Você quer atrair cliente pro salão de beleza, né? Mas aí o seu movimento tá chegando lá do outro lado do Brasil. Lá da Bahia. Daí você gasta tempo, dinheiro, né? Investindo na plataforma. E
não converte, não tem o resultado que você espera. E quando a gente vem com tráfego pago, a gente traz essas ferramentas de forma mais precisas, né? E a gente atinge a persona que E a gente você acha deseja. que, assim, ainda é um tabu, assim, quebrar isso? Tabu não, uma crença ainda na cabeça de muitas pessoas e falar do tráfego pago? As pessoas têm um receio, tipo, mas eu vou ter que investir. Mas eu vou ter que... Geralmente os negócios têm a mentalidade de que, nossa, eu preciso investir no trabalho do gestor e também na plataforma. Só que se os empreendedores ainda continuarem com essa mentalidade, vai ser uma crença o qual vai limitar ele por um período de tempo assim que ele poderia já estar atingindo, sabe? Sim. Um nível de faturamento, uma escala, atingindo mais clientes, criando uma fidelidade e outras estratégias que podem ser aplicadas, né, no negócio e que nós vamos trazer aqui também, né, Sim. alguns insights valiosos para vocês, além do tráfego pago, né, porque é importante a gente olhar para o viés do tráfego pago que vai lhe trazer o lead, mas como que tá o meu comercial? Tá, esse lead entrou em contato, mas muitas vezes ele não converteu neste primeiro momento. O que eu faço? Como que eu vou agir, né, diante disso? Então, a gente vai entrar nesse assunto também ao longo aí do podcast. Sim. E o orgânico, de fato, funciona? Porque, ó, eu tenho bastante mentoradas, assim, que às vezes... Vamos dizer que 80% delas nunca nem turbinaram o negócio. Estão só ali no orgânico mesmo. De fato funciona? Como é que é esse processo? É mais lento? O orgânico, ele muitas vezes vai entregar a sua publicação para os seus seguidores, né? E muitas vezes nem entrega para todos os seus seguidores e muitas vezes nem entrega, né? Então tem essa questão. E o orgânico, ele vai lhe limitar, né? Por um período de tempo. O Instagram, o algoritmo, ele vai lá entregando um pouquinho ali... Mas o tráfego pago, ele vem para de fato meio que cansa, né? Ele impulsionar. mesmo já cansa. Tô cansado de entregar esse negócio de graça. Exatamente. Muita gente pergunta também, né? Como que o algoritmo funciona. Mas eu digo que antes de entender como o algoritmo funciona, é entender como que o ser humano, ele se comporta, né? Como que ele funciona. Porque a base do algoritmo é isso, não é? Exatamente. Tem muita gente que fica ainda... trazendo uma pauta de que precisa aprender com o algoritmo, preciso aprender como que o algoritmo está funcionando. E muitas vezes, eu tenho certeza que quem aprende, né, é o algoritmo que vai aprender conosco. Então, é uma pauta ali que dá um pano para manga também. Mas eu, né, complementando um pouco mais sobre isso, eu acho que a grande diferença do tráfego orgânico com o tráfego pago é de que o tráfego pago é onde você vai aparecer primeiro do que seu concorrente. Então, até mesmo, né, vocês que estão assistindo esse podcast agora, muitas vezes apareceu um anúncio antes de vocês assistirem. Então, é um momento onde a gente aparece antes do nosso concorrente. Uau. Fala sempre na frente. A gente está sempre na frente, e isso também no Google, né? Muitas vezes a pessoa pesquisa ali por cabeleireiro aqui na minha região, loiro, Sim. platinado, assim, assado. E o seu salão, ele pode estar se posicionando nas primeiras colocações do Google, né? Através do tráfego pago. E não precisa ser nada de um orçamento exorbitante, mas isso a gente toca no assunto lá fora. Até tem, né, uma frase muito legal de... não sei se vou estar pronunciando da maneira correta, né? De Arise, que ele fala que na guerra de posicionamento vence quem chega primeiro ou quem é o melhor. E muitas vezes você está deixando de chegar primeiro porque você não está investindo em tráfego pago. Ou deixando de ser o melhor porque também não olha o tráfego pago. Então é importante a gente olhar para essas dinâmicas aí e o que o mercado está se movimentando. E faz total sentido essa frase que você falou, porque às vezes a pessoa, ela é boa. Ela é uma boa profissional, o negócio dela é legal. E aí, é que são várias camadas, vários processos. Mas eu acredito que se ela já se identificar, eu sou uma pessoa boa, dá pra eu explorar mais isso, alcançar, virar essa chave, eu acredito que isso de fato acaba trazendo mais resultado. Sim. Porque a gente fica naquela só de
investir em curso. Vamos fazer curso, vamos investir em técnica, vamos deixar o feed... A pessoa que é consumidora de cursos, de mentorias, de eventos. Vamos deixar o feed bonito, vamos fazer ensaio fotográfico. A gente gasta, vamos fazer ensaio fotográfico. Eu não tô falando mal de vocês, fotógrafos, estamos só dando exemplo. A gente investe em outras coisas. E aí, o que eu quero hoje que elas entendam? E até eu mesmo falei, né, a gente tava conversando, eu falei, eu preciso disso, porque eu fiz uma época, mas aí depois acabei parando, hoje tô sem ninguém, eu falei, não, a gente precisa alavancar o negócio, porque tem potência no negócio. Sim. Já tá estruturado, só que o que precisa? De uma gasolina, uma gasolina de leve. De fato, um impulsionamento, uma propulsão, assim, que vai fazer com que você alavanque os seus resultados. Porque o que eu vejo, né, aí no mercado, são diversos profissionais, assim, excelentes, de ponta, que muitas vezes nem está na melhor localização, no melhor lugar, mas que presta o melhor atendimento, o melhor serviço, tem muitas vezes os melhores produtos. Mas não está sendo visto, não está sendo lembrado. E daí a pessoa, ela não alavanca o seu negócio, ela não cumpre, né, o seu propósito de uma forma mais ampliada, mais ampla, né? E ela não prospera da forma da qual ela poderia prosperar. Então, assim, não basta você ser apenas o melhor profissional da sua área. Você tem que aparecer, você tem que... Tem que investir. Exatamente. E quando a gente fala também de investimento, não só de dinheiro, mas de tempo e dedicação. De muitas vezes aprender ali o básico, né, sobre o tráfego pago. E eu falo de uma posição aqui que eu não quero que você muitas vezes aprenda o tráfego pago, né? Principalmente os profissionais da beleza, da estética, porque você tem que também saber o seu lugar de força. Então, se o meu lugar de força é fazendo aquilo que eu aprendi, que eu estudei a vida inteira, por que agora eu tenho que olhar para tráfego pago, aprender o marketing, aprender como que eu crio conteúdo? Não, eu preciso aprender a delegar e fazer com que este processo que eu estou delegando, ele traga retorno sobre o meu investimento. Sim. Então, qual que é o meu ROAS? Qual que é o meu ROI em cima disso? Então, é importante, né, o empreendedor, o profissional da área, tomar consciência disso. É complicado, porque a gente vem de uma crença de que, assim, faz um post, tira uma foto do antes e depois. A gente acha que o marketing é isso, é foto de antes e depois. Né? Quero gerar engajamento, quero vender. Arrasa nos stores. É isso que a gente escuta. Sim. Você tem certeza que deve ficar assim. Então, é uma galera que já vem com uma cultura de eu faço tudo. Sim. Os fazedores, né? Os fazedores. E aí, de verdade, até confesso, teve uma época que eu mesma falei, não, peraí, eu vou estudar sobre esse negócio aqui. Não é possível que é tão difícil fazer isso. Uhum. Difícil? Querida, eu fiz 2 aulas com uma amiga minha, eu falei, para, não quero mais saber. Eu falei, não, eu pago pra alguém fazer. Porque, de fato, a gente entender que, a gente não vai dar conta de tudo, né? E hoje em dia, são visões diferentes, não adianta você querer ter conhecimento de uma coisa que você não vai dar conta de fazer. Nossa, é um negócio assim, eu falo por experiência, porque eu já tentei aprender. Sim. Ou pelo menos ter o conhecimento, mas até o conhecimento básico é difícil. Sim. Eu que sou gestor, né, há mais de 3 anos, completando ali 4 anos, digo que não aprendi tudo. Porque a plataforma, ela está em constante atualização. Coisa. Meu Deus. Então, você acompanhar todo esse processo demanda. Então, muitas vezes, você quer comprar um curso, quer tentar investir ali em um e-book para você tentar aprender, mas muitas vezes, este tempo que você gasta aprendendo, você poderia estar aplicando em processos para sua empresa, procurando uma plataforma ali de CRM, como que eu consigo fidelizar esse público da melhor forma possível e delegar aquilo que muitas vezes precisa ser delegado. Sim. Então, é importante a gente olhar para tudo. E uma coisa também que eu acredito que seja importante, não só assim, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, né? Uma das meninas, não, então agora peraí, despertei pro tráfego pago, eu quero investir amanhã. Mas também de estar bem posicionada. Sim. Né? Para quando esse público chegar, isso também de fato é importante. Como que seria assim... esse processo, né, do investir. Não, eu quero investir. Tá, ok. Por onde começar? Sim, claro. Bom,
tomei consciência de com que eu preciso atingir mais pessoas, preciso captar mais leads. O que eu faço agora? A primeira coisa que a gente sempre olha, né, é para o seu perfil e para a plataforma no qual você quer investir. Então, assim, eu sinto, pelo menos a maioria, né, de alguns negócios, ele tem uma vazão melhor no Google. Por que o Google, né? A gente tem duas plataformas ali, o Meta, que seria o Facebook, o Instagram, e o Google. Qual que é a grande diferença, né? No Meta, a gente fala de uma rede de atenção, onde as pessoas estão passando ali o feed, rolando a todo momento, e aparece um anúncio ali. Então, você tem que trazer um conteúdo mais chamativo para quando essa pessoa realizar a ação de entrar em contato com você no WhatsApp, ou se não entrar no seu site, ou até mesmo no seu perfil, você ter um perfil, né? Eu digo que é a nossa casa, né? Muito bem estruturada. Então, o meu perfil, ele precisa ter alguns posts ali fixados sobre como funciona o meu trabalho, tendo um vídeo mais institucional, mostrando a sua localização, contando um pouco também sobre a sua trajetória, para a gente ter esses parâmetros alinhados. Porque muitas pessoas, elas querem iniciar o tráfego, mas não tem a base, o alicerce. Sim. Então, é uma construção. Então, para você começar o tráfego pago, você precisa ter um alicerce ali para você garantir melhores resultados. Então, assim, é importante você olhar para a estruturação do seu perfil, para você ter um bom posicionamento ali, ter vídeos atrativos. E quando a gente olha para o viés do Google, a gente vem com uma plataforma, né, que a pessoa ela já tem consciência da sua dor. Então, sei que preciso de ter um exemplo ali que me fugiu agora, de um advogado criminalista. Onde que eu vou pesquisar? Não vai ser... Ah, agora eu entendi a diferença. Entendeu? Captei. A pessoa, ela já tem a consciência qual que ela precisa daquele produto, que ela precisa daquele serviço. Então, barbeiro aqui na minha região. Barbeiro perto de mim. Então, isso vai garantir a sua posição no Google. Seja através do Google Meu Negócio, que é extremamente importante para você, né, que tem clínica de estética, para você que é profissional da área, precisa ter bem estruturado no Google, principalmente o Google Meu Negócio, que é algo gratuito, que você mesmo pode ir lá, pegar e fazer e se inserir ali, para quando alguém pesquisar, você aparecer no Google e a pessoa já pegar o caminho da roça, né? Como dizia minha avó. Já coloca no Maps e deixei lá ver se esse barbeiro tem horário, vincular o seu WhatsApp ali. E se você tiver uma landing page ou um site, é melhor ainda, né? Porque daí a pessoa ela já entra, já vê o seu histórico ali, tipo, nossa, é esse profissional que eu tava procurando, já quebrou todas as objeções, já entrou em contato com você, já sabe o que quer, tipo, marca horários, chega e, tipo, realiza o procedimento. Então, é importante ter essas dinâmicas bem alinhadas, né? De um perfil bem estruturado, de ter essa base muito clara, para que quando ela comece a receber os leads não cheguem com tanta objeção. De onde você está localizada? Você faz tal serviço? Como que funciona a sua mentoria? Como que funciona? Seu treinamento? É lógico que isso vai existir, tá? Isso é uma coisa que não tem como a gente, né, quebrar. Sempre vai ter uma pessoa ali que tem um baita de um valor ali de R$1.000. Qual é o valor? Qual que é o valor? A pessoa ela faz pra te testar mesmo, entendeu? Mas de uma forma mais fluida, né? A gente precisa olhar para um feed mais organizado, para um Google Meu Negócio com fotos, com informações, com uma página do Facebook também, porque tem muitos usuários que ainda utilizam, né, do Facebook. Então, a gente tem um Facebook alinhado também. É necessário linkar os seus posts, os seus movimentos no Instagram com o Facebook também? Ou não é necessário, não necessariamente. Porque dentro da plataforma do gerenciador de anúncio, a gente pode optar em fazer anúncios somente no Instagram ou no Instagram e no Facebook. Eu digo que, assim, algumas clínicas de estética que eu venho atendendo, a gente vem tendo muitos resultados também no Facebook. Porque o que acontece? Muitas pessoas ainda estão ali. Né? É um outro canal e é um canal de pessoas mais velhas. Então, quando a gente fala de clínicas de estética, muitas vezes, principalmente nessa parte de rejuvenescimento facial, rugas, linha de expressões, as pessoas, né, mais velhas, mais maduras, estão no Facebook e muitas vezes acabam convertendo de lá.
Então, a gente sempre testa, né, as duas plataformas, Sim. entende ali as variáveis, né, de acordo com o teste AB, a gente faz um teste AB, a gente isola as variáveis, vê qual que é o público que está chegando no Facebook, qual que é o público que está chegando no Instagram, quem que é o público mais qualificado, quem que é o público que mais está comprando. Então, a gente faz toda essa análise de dado para a gente direcionar também, futuramente, a nossa verba. Porque não é um eterno teste, um eterno, tipo, vamos colocar o dinheiro para ver se vai, para ver se roda. Não, é algo que eu digo que é até meio que científico, né? Tem uma análise, uma leitura dos números. Não é só chegar lá e falar, vou investir meu dinheiro aqui e vamos ver no que vai dar. Não é bem assim, não é bem por aí. É porque tem que ter um retorno, independente de quanto ele seja. Se você vai colocar pouco dinheiro, muito dinheiro, tem que te fazer... Claro que a gente sabe que tem ali o teste para sentir a galera, mas acaba tendo ali quando você... pouco. Né, pega um gestor um pouco mais experiente, ele já olha para sua conta, ele já olha para o seu nicho e ele já sei onde eu vou trabalhar, aonde eu vou pegar a dor, onde que eu vou fazer com que esse negócio decole, entendeu? E dentro disso, vocês conseguem também identificar e direcionar as meninas, falando um pouco do perfil, né? Olha, isso daqui não é bacana, vamos trocar isso por isso, fazer isso por aquilo. Com certeza. Faz esses movimentos também? Sim, principalmente, né, no teste AB, eu digo que o gerenciador de anúncios, né, tanto do Meta Ads, que é a plataforma que a gente mais usa, mas também o Google, né, que que a gente traz um pouco do YouTube, é onde a gente consegue saber se a gente vende mais estando com a cor vermelho ou estando com a cor azul. Então, a gente testa, né, essas variáveis. Meu Deus, eu quero fazer esse teste, cara. Exatamente, a gente faz um vídeo, né, com uma camiseta vermelha e a gente faz um mesmo vídeo com a camiseta azul. Com qual eu tô convertendo mais? Será que o cenário, ele tá influenciando? Tô passada. Tem isso também? Tem tudo isso. E a gente consegue entender não só o momento, né, que o lead converte, muitas vezes no site, se você tem um site, mas também através do conteúdo, né, do vídeo, do post, a gente consegue saber, será que essa copy realmente está atrativa? Será que essa copy, ela tá convertendo? Então, a gente consegue saber tudo e eu digo que é através do gerenciador de anúncio que a gente consegue entender essa variável e fazer, tipo, será que eu tô convertendo mais de vermelho ou de amarelo? Nossa, de azul olha, ou de preto? Você se prepara. Já vou preparar várias peças de várias cores, vamos fazer vários vídeos com essa... Que loucura, gente, como que pode? Sim, é um negócio de doido, assim. E aí a gente entra até um pouquinho, assim, nos pilares da comunicação, o visual. Como o visual interfere como é que fala? No poder de compra no objetivo, né, de estimular a ação. Então, assim, eu já fiz múltiplos lançamentos ali no mercado, onde já atingimos, inclusive, né, o faturamento de 6 em 7, né, que seria mais de 100 mil reais em 7 dias, né? O famoso 6 em 7 ali, né? Sim. E nesses lançamentos a gente consegue identificar muito bem essas variáveis. Porque quando a gente começa a investir, né? Já fiz lançamentos lá nos Estados Unidos, na França. Então, é em dólar, é em euro. Então, quando a gente lida com uma quantidade, né, absurda de investimento no gerenciador de anúncios, a gente tem que ter muito metrificado tudo aquilo que converte. Tudo aquilo que dá resultado. Então, a gente entendeu, né, através de 2 lançamentos, que o conteúdo que mais estava gerando um ROAS, né, um retorno sobre o investimento, para quem não sabe o que é ROAS, é um conteúdo que o fundo é mais vermelho, é um fundo mais energético, é um fundo que, tipo, sabe? Então, dá um start na pessoa de... Dá um start. Eu quero. Meu Deus. Então, tem essa linguagem, né, das cores, né? Quais cores eles estão convertendo. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Senão... É lógico que você não precisa sair, né, do seu posicionamento. Então, muitas vezes, o seu posicionamento é uma paleta mais tons pastéis. Não necessariamente você precisa sair dessa paleta, mas a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor na copy, a gente vai ter que trazer algumas variáveis ali e identificar alguns padrões. Fortalecer outras áreas ali, outros pontos que são importantes. Vamos lá, então, pro outro assunto que a gente gosta bastante, Ai, que são os lançamentos. Nossa, como que a gente escuta, assim, falar muito de lançamento, eu não aguento mais.
É Quando impressionante. que vai entrar a próxima era? E a gente vê, assim, muitos profissionais da área da beleza lançando curso. Tem algumas mentoradas que têm o desejo de lançar o curso. Como que funciona? Quais os primeiros passos que talvez a rainha que esteja assistindo? Nossa, eu tenho um anseio, uma vontade de lançar um curso, que geralmente começa com curso, Sim, ali gravado. Quais são os primeiros passos, assim, para elas estarem começando claro. nisso? Bom, o lançamento, né, é um modelo de vendas que existe no mercado hoje, né, que existe desde lá atrás, agora ele vem pegando, né, digamos que Pegou mais um hype, força, uma né? força, assim, e ele é uma modalidade que você trabalha muito essa questão da escassez, né, porque você abre o carrinho e depois você vai lá e fecha. E nessas fases do lançamento, não é algo simplesmente quero abrir um curso, quero abrir uma mentoria, quero fazer um e-book. Eu acho não, né? Eu tenho certeza de que a profissional, né, que deseja se lançar ali no mercado, ela precisa primeiramente ter alguns cases. E não só alguns cases, mas também um método. O método o qual as pessoas olham para aquele método e falam, uou, eu preciso disso. Porque não é só simplesmente, vou abrir Lançar vou postar aqui no meu stories que eu vou abrir uma mentoria, vou lançar um curso, aulas gravadas. Você precisa ter muito bem estruturado, primeiramente, né? Qual que é o meu método? Qual que é a minha estrutura? O que eu falo nesse curso? E também entender a minha persona, o meu avatar, né? O meu público, o perfil de público que eu quero atingir. Então, não é só simplesmente quero vender para profissionais da área. Tá, mas esse profissional da área, ele é mais mulher, ele é mais homem, geralmente é de qual faixa etária de idade? Quanto que vai custar o meu produto? Então, qual que é o ticket médio? Ah, ele é de R$ 999 reais. Será que a pessoa que está iniciando hoje, ela tem condição de pagar esse valor? Sim. Então, são vários marcos, assim, que tem essa necessidade Tem que olhar de pra você olhar, entendeu? E dizer, tipo, nossa, peraí, deixa eu voltar 2 casas, entender qual que é o meu método, qual que é a estrutura que eu vou trazer, quem que é o público que eu quero atingir, para daí sim você começar a estudar, a pensar sobre os lançamentos. E daí, no lançamento, existe várias fases, né? Existe a fase de aquecimento, de distribuição, de captação, as lives, né? E isso de acordo com os métodos de lançamento, né? Porque não basta ser lançamento, precisa existir vários métodos ali para engrenar a cabeça de vocês. Então, assim, existe, né, o lançamento semente, que geralmente é o primeiro lançamento, existe o lançamento clássico, o lançamento pago, e outros, né, lançamentos que estão ali no mercado, que tem a sua dinâmica, né, individual e que se adequa ao nicho, ao profissional. Então... E para profissional que, por exemplo, quer lançar o seu primeiro curso, ok, ela entendeu, já estabilizou ali e tal, já tem tudo muito claro. Por qual desses métodos ela deveria começar? Ou tudo faz parte do lançamento? Eu acredito... não quero fazer live, por exemplo. Live é cansativo. Queria, sei lá, só trabalhar no perfil. Ou só, não sei. Sim, essa questão, né, tocando no ponto... Existe essa escolha? Da live. Existe, né, existe vários métodos de lançamento, como eu trouxe, de que muitas vezes não precisa ser necessariamente algo ao vivo. Então, muitas vezes, o profissional da área, ele não tem essa facilidade, essa flexibilidade de pegar o celular e falar, tipo, amadas, estamos ao vivo, vamos falar sobre o assunto tal. Então, a gente pode fazer a modalidade de lançamento gravado. É lógico que o ao vivo, ele gera mais essa conexão, essa interatividade com o público. Então, assim, quando a pessoa ela faz ao vivo, muitas vezes ela tem um resultado diferente do gravado. Mas nada lhe impede, né, de você alcançar níveis de faturamento, de alavancar o seu negócio com o método gravado. E para você iniciar, né, tudo isso, é um conjunto. Você precisa olhar, né, para a estrutura, para o seu método, para o seu público, para qual a forma, né, que eu vou gerar o conteúdo, né, no meu perfil para atingir essas pessoas. E através disso,
ela vai se encaminhando. E eu acho fundamental, né, principalmente para os experts, né, a gente fala que tem a coprodução, que somos nós, né, da equipe de marketing, que fica na estratégia, no tráfego pago, na parte de traqueamento, na parte de automação. Então, a gente precisa olhar para muitos pontos, assim, que agregam, sabe? Que fazem com que você atinja o seu 6 em 7, o seu 7 em 7, e níveis de faturamento ali que você muitas vezes não teria, né? Somente com a sua clínica, o seu salão ali no mês, né? E muitas vezes na semana. Então, a gente traz todo um conjunto, né? E para esses experts, procurar um lançador, um coprodutor que esteja, né, neste caminho e que esteja aberto, né? Pegando um especialista para fazer este lançamento, que é extremamente importante, né? Porque um expert dá conta de um lançamento, eu já vi, sabe? Tipo, pessoas atingirem seu 6 em 7. Fácil, mas... Sozinho, né? Tipo, sendo um expert e lançador. Mas são pessoas que acabam ficando até meio que doidas depois, né? Porque é muita coisa. Você tem que olhar para a produção do seu conteúdo, você tem que fazer a sua landing page, a sua página de inscrição, você tem que cuidar de um grupo, você tem que fazer o tráfego, você tem que fazer o traqueamento, você tem que planilhar tudo, porque não é só simplesmente, tipo, vamos fazer o tráfego, vamos fazer ali. Não, é tudo muito bem planilhado. Estruturado, né? Traqueado, pra gente, tipo, entender nos próximos lançamentos, tá? Esse lançamento, a gente atingiu 100 mil de faturamento. Então, no próximo lançamento, o que a gente tem que fazer pra gente triplicar esse faturamento? E sempre buscar novos caminhos e novos níveis de faturamento, né? A gente escuta também muito, assim, o perpétuo. Meu Deus, perfeito. Assim, resumidamente, para não deixar a nossa cabeça bugada, o que é esse perpétuo? Bom, vamos lá. O perpétuo é uma modalidade de vendas também. Não é nada parecido com o lançamento, porque o lançamento, geralmente, você tem os marcos, né, as fases do lançamento. E você fecha o carrinho depois. Então, você abre o carrinho, geralmente, no período de 7 dias, e fecha o carrinho. Então, a pessoa que não comprou tem que esperar o próximo lançamento. Ai, gente, eu já não sirvo pra isso. Porque daí eu ia ficar com dó, 10 pessoas querendo comprar, eu já falo, abre o carrinho pros 10. Aí que tá, mas daí existem outras estratégias também que a gente implementa neste caminho, né? E o lançamento tem esse marco, né? Tipo, de início, meio e fim. E o perpétuo não, é algo que ele vai estar constantemente ali aberto. Então, a partir do momento que você tomou consciência, que você quer, tipo, comprar o produto, você vai lá e, tipo, compra no perpétuo. É igual como a mentoria que a gente vende hoje, que ela não é uma mentoria, não é um lançamento. É uma mentoria que é aberta o tempo todo, a pessoa tem acesso ali. Isso seria um perpétuo, ou não? Seria um perpétuo, tá? A questão do perpétuo, ela fica, né, aberto por um período. Por tudo, né? Ele fica aberto sempre, né? Toda pessoa que quiser ir lá e comprar o seu produto, vai lá e adquire, né? Porém, você tem que ter mais essa manutenção diária. No sentido de otimizar melhor os anúncios, de estar indo lá divulgar. Porque muitas vezes a pessoa... Eu particularmente, tá? Gosto muito do lançamento, dos marcos do lançamento, da fase. Sim, porque daí é um cansaço, mas já é um só. O perpétuo não, você tem que ficar otimizando diariamente ali. Acho que eu seria a do lançamento, identificando. Assim, brincadeira. Brincadeira, quero voltar pro lançamento. Bem isso. É muito trabalho, tá? Ambos são trabalhosos e exigem, né, de você tempo, energia e dedicação. Então, assim, eu acredito fortemente no lançamento, mas tem pessoas que preferem o perpétuo. Então, o perpétuo você tem que estar constantemente investindo ali no tráfego pago para você ter vazão, você tá aperfeiçoando também o seu conteúdo, a sua entrega e outras dinâmicas aí que são pertinentes. Meu Deus do céu! Eu quero o lançamento mesmo, porque de fato essa recorrência cansa um pouco a gente tá todo dia ativando, todo dia fazendo. É um trabalho que parece que não tem fim, que todo dia você tem... Não que depois que passa o lançamento você não tem que fazer mais nada, também não é assim, né? Pelo amor de Deus. Daí você tem que cuidar da sua turma, você vendeu. Não, sim, mas eu falo da rede social em si. Sim. Fiz o lançamento, vendi, agora não preciso fazer mais nada lá na minha rede social, deixa morto lá. Não é assim, tem também ali uma
Você tem que fazer alguns conteúdos ali de levantar novamente a consciência do público que vai estar chegando, porque a gente vai estar sempre fazendo essa questão de distribuição dos conteúdos. Porque você precisa ter gente chegando na casa, ter gente seguindo você e acompanhando. Olha, eu achava que era tudo... E qual que é a importância Fácil. de fazer o remarketing no tráfego pago? Bom, a questão do remarketing do tráfego pago, Tô lendo aqui o nosso esboço. O nosso que script. São tantas, como é que eu posso dizer? Informações preciosas que não dá para passar em branco. Sim, com certeza. A questão do remarketing, ela é extremamente importante. Porque muitas vezes o lead que vê você a primeira vez, ele, ok, ganhei consciência, mas ele passa. E nessa que ele passou, ele ainda precisa... Ele ganhou consciência do problema. Então agora eu preciso resolver. Porque uma vez que você vê, não tem como você desver. Sim. Então, assim, fazer com que o remarketing apareça para essa pessoa mais de uma vez é extremamente importante. Então, assim, existe até, né, um estudo, né, dos negócios que eu já fiz e tudo mais, que 80%, né, do público que converte, ele vem do remarketing. Então, isso acontece não só do público, né, na área de negócios locais, que muitas vezes a pessoa vê o seu anúncio, mas não lhe envia uma mensagem, não chama você no WhatsApp, ou não chama você no direct, mas também na parte de e-commerce. Então, muitas vezes eu tenho um e-commerce que a pessoa chegou a adicionar o carrinho, mas não chegou a efetuar a compra. E aí, o que eu faço? Tipo, continuo trazendo gente pro meu e-commerce, pra minha loja, ou eu parto também para uma estratégia onde a gente tem 2 funis bem alinhados, né? Trazendo pessoas da casa, mas também, tipo, quebrando objeções dessa pessoa. Porque muitas vezes ela adicionou o carrinho, ela chegou, tipo, a visualizar o seu produto, a te mandar a mensagem, mas não te respondeu mais ou não comprou. Então, a gente vem com quebras de objeções no remarketing. Então, oi, fulana, você ainda não adquiriu o nosso produto, mas a gente está com um cupom imperdível para você. Então, volta lá no seu carrinho e adquira já a sua compra. E essa pessoa que às vezes talvez não compre, que fique lá no carrinho, talvez ela não tenha chegado a concluir a compra por algum ruído, alguma coisa, ou algo dela mesmo? Acontece? É muito individual de cada ser humano, né? Acontece de muitas vezes a pessoa tá ali, né, indo para efetuar a compra, mas ela precisa pegar o cartão. E daí já é noite, ela tá simplesmente na cama. É isso mesmo, deitada. Aí fala, eu falo por experiência própria. Vou ter que levantar e lá pegar o cartão, daí a gente larga lá e não volta mais. Porque no outro dia você acordou, foi tomar café, ajeitou as coisas, saiu. Pronto. Voltou à rotina, você nem lembra mais, e a pessoa deixou as coisas paradas lá no carrinho. Então, quando a gente vem com um anúncio falando pra ela, tipo, oi, você ainda não adquiriu o nosso produto, ele ainda está no carrinho e esperando por você. Agora com uma condição ainda mais imperdível. Então, a gente faz conteúdo de quebra de objeções. Qual que é a objeção maior do meu público? Será que é preço? Entrega? De simplesmente esqueceu mesmo? Então, a gente faz o mapeamento de objeções e estrutura tudo isso em uma campanha de remarketing. Tanto para o Google, quanto para o Meta, que seria o Facebook e o Instagram. Agora é o seu momento de rei aqui. Ai, meu Deus. O que você deixaria, assim, de direcionamento para as pessoas, tanto em relação à mentalidade, a posicionamento, a sua visão mesmo, assim, de tudo? O que você deixaria para as meninas que desejam entrar nesse desafio, né, nesse novo momento? E eu já ia fazer outra pergunta, não, só essa, que senão vai confundir a cabeça da galera. O que você deixaria para as meninas que desejam entrar, assim, nesse mundo do lançamento? Quero lançar meu curso, quero investir em tráfego pago. Qual a mensagem que você deixaria para elas? Claro. Eu tenho uma frase... Da chicote. Da chicote. Que traz justamente essa questão, né? Que o agir, ele vem antes do querer. Então, muitas vezes, você quer emagrecer, mas continua comendo chocolate. Mas continua se entupindo de carboidrato. Então, você simplesmente não quer. Então, o agir, ele vem antes do querer. E quando a gente vem com essa frase, a gente vem também com
tomar essa decisão, sabe? O que que eu decido a partir disso? Porque o tráfego pago, ele vai, de fato, impulsionar você para mais pessoas. Então, trazendo novamente, né? Na guerra de posicionamento, vence quem chega primeiro ou quem é o melhor. Nossa, eu vou gravar isso na minha cabeça. E muitas vezes você é uma excelente profissional, todo mundo fala super bem, você continua muitas vezes vivendo, né, do seu boca a boca, do marketing boca a boca, da influência ali de algumas pessoas, e você pode ir muito mais longe do que isso. E o tráfego pago, ele pode lhe proporcionar tudo isso. E muitas vezes a gente fica tão na paranoia de que precisa investir muito, nossa, quanto que eu preciso investir? E nem é isso, sabe? É lógico que quanto mais você investe, mais você tem um retorno, mas muitas vezes ali, com o mínimo que você pode investir hoje você já tem o retorno que você gostaria e já começa a caminhar, porque a partir do momento que você começa a investir, você vai ter o retorno. E é sobre esse retorno que você começa a investir mais e identificar também a potência que isso tem. E para as pessoas, né, que querem olhar para a questão de lançamentos, nessa parte de perpétuo, né, que também traz uma determinada autoridade, né, para o seu perfil, começar a identificar o que eu faço que nenhum outro profissional faz como eu. Então, qual que é o meu método? Sim. Qual que é o meu grande diferencial? E começar a estruturar tudo isso, referente ao seu produto. Para depois você começar a olhar também, né, justamente nisso, quem que é o público com o qual eu desejo atingir. E através disso, né, você entrando em contato comigo ou com qualquer outro coprodutor, outro lançador, você vai ter um direcionamento muito maior, né? Porque não é só simplesmente quero lançar um curso, quero lançar um perpétuo. E até mais rápido, né? Que ela já vai com tudo certinho, já tem clareza de tudo, ele entra só com entra com a expertise e coloca. Exatamente. A gente só entra com essa expertise, né? Com todos esses bastidores e vai lhe auxiliando de acordo com aquilo que você tem muito bem estruturado. E eu digo que um curso, uma mentoria, um perpétuo, é algo que está em constante melhora. Então, você faz um lançamento, você tem as suas turmas ali e você começa a identificar que, tipo, nossa, o pessoal tá... Depois que ele passou, né? Eu digo que sempre tem um próximo passo. Então, a pessoa ela comprou o seu curso, resolveu o problema, ela começa a identificar um outro problema. Sempre assim, sempre tem qual é o próximo camada, passo? Exatamente. Então, você já começa a pensar numa esteira de produto e começa a aumentar o seu timeline velho, né? Então, começa a aumentar a sua esteira. Ai, olha, gostei muito de você estar aqui com a gente. Muita informação. A gente fala assim, nossa, 45 minutos de gravação, é muita coisa. Não é. Passa assim, ó, a gente poderia ficar falando aqui sobre 300 milhões de coisas, principalmente do posicionamento antes de fazer o tráfego pago. Meu Deus do céu. Sim. Um assunto que tá muito pano pra manga. Dá muito pano pra manga. Porque ele realmente traz muito resultado, né? Utilizado de uma forma muito estratégica, né? Porque eu digo que não é na força, é na estratégia. Na estratégia, exatamente. Mas fique aqui o convite para você voltar de novo, pra gente conversar mais um pouco, abordar alguns outros pontos que talvez a gente não tenha conseguido trazer aqui, porque, meu Deus do céu, já me abriu vários insights, eu já quero fazer vários vídeos com várias cores de roupa para fazer esse teste. Amigo, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer ter você aqui. Deixa seu @, para as meninas, onde que elas te acham. Vocês podem estar me seguindo, né, no Instagram, Miguel do Eds. Vocês me mandando um direct lá, falando que veio do TPM. Pode ter certeza que a gente vai conversar, que eu vou ampliar ainda mais, né, a consciência de vocês. E, claro, fazer com que vocês caminhem cada vez mais para o mais. Então, como um sucesso, querida. Seguimos. Rainha, esse foi o nosso TPM no ar de hoje, Mente de Rainha. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. E lembre-se que agora nós temos um novo quadro, Precifique Certo, com a Mayra Fabiano. Um beijo para vocês e até a próxima. Dá um tchauzinho pra câmera. Até mais. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Mayra Fabiano, mentora para profissionais da área da estética e da beleza. Tenho uma clínica de estética e hoje, no quadro Precifique Certo, nesse episódio, nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que é muita dúvida dessas profissionais da área da estética e da beleza, que é
Você sabe o valor da sua hora, o valor do seu atendimento, o valor da sua cadeira? Não sabe ou tem dúvida de quanto você cobra por isso? Hoje, no quadro, eu vou te ensinar juntas como você chega nesse valor, nessa equação. Então, se eu fosse você, eu não perdi esse episódio. Então, vamos lá. Quando a gente se fala de valor de atendimento, ele não é um valor renovável. Mas o que isso significa? Então, por exemplo, você tem uma cliente lá que você sabe que o valor do seu atendimento ele parte a partir de R$50. Um exemplo, tá? E aí, a média do seu atendimento ele é de 1 hora. Mas essa cliente você gosta de papear, você gosta de agregar mais valor em uma conversa, num cafezinho. E você acaba passando essas horas. E isso é um valor que você não consegue repor no atendimento. Então, é um tempo perdido. E quando você descobre exatamente o valor do seu atendimento, o valor da sua cadeira, você consegue ter a consciência do que você precisa fazer exatamente essa 1 hora para você não perder dinheiro, certo? E aí, na semana passada, eu falei, né, no último episódio, eu falei para vocês sobre o que é despesa fixa e variável, certo? Então, hoje nós vamos entender o que é o valor do seu atendimento, o valor da sua cadeira. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma colinha aqui junto com vocês. Se você deseja ganhar R$3.000 por mês e você tem R$2.000 de custo fixo, lembra lá do custo fixo e variável? Então, você tem R$2.000 de custo fixo. E você trabalha de terça a sábado, 25 horas por semana, 4 vezes na semana, que dá em média umas 100 horas, certo? Então, você soma lá R$3.000 o que você deseja de faturar, de ganhar, R$2.000 do seu custo fixo, que ele dá R$5.000. Você vai dividir isso pelas suas horas trabalhadas, vezes a semana, que dá 100 horas. O resultado, ele é de R$50. Reforça que esse número é um número que você vai começar a cobrar a partir dele. Lembra que tem um custo variável, que é bolinho, que é os mimos que você faz com a cliente? Então, vamos entender que esses R$50, ele é o seu custo. E vamos colocar isso na nossa rotina. Você, calculando isso, você descobre de fato que o seu valor inicial por atendimento, ele é de R$50. E aí, você tem um procedimento de 1h30, 1 hora, você vai ter isso de R$75, somando o seu insumo, somando o seu lucro. Eu tô falando um preço baixo aqui, tá? E isso, se você não considerar o valor da sua hora, você está somente considerando o seu lucro, os seus insumos, e você não está considerando a sua mão de obra. Deu para entender? Então, é por isso que é importante a gente entender o valor da nossa cadeira, porque tudo isso vai fazer uma soma para, de fato, lá no final, você entender o valor do seu serviço por completo. Então, deu para entender que lá no último episódio nós falamos sobre o custo fixo e variável. Nesse episódio, eu expliquei para vocês o valor da sua hora, do seu atendimento. Você descobriu que 1 hora, 1h30 do seu atendimento, ele tem um valor de R$75, a gente considerando alguns insumos, algumas despesas. E aí, o que muitas de vocês cometem, que é muito comum, é não considerar o tempo da limpeza, não considerar o preparo ali no seu atendimento. Você entende que o seu atendimento é a partir do momento que você começa, vamos dar um exemplo de quem faz unha, que você considera a partir do momento que você está tirando o esmalte da pessoa. Não, quando você está fazendo pré-preparo da sua cliente, seja maquiadora, seja design de unha, seja podóloga, quando você está fazendo aquele pré-preparo, né, de pele, enfim, você já está começando o seu atendimento. Então, você precisa considerar essa hora, certo? E aí, a gente vai falar sobre a mentalidade, que é você valorizar isso que é o seu atendimento, a sua hora.
Muitas de vocês ficam inseguras de estar cobrando esse valor de atendimento e falam assim, eu vou dar desconto para o cliente e aí eu não cobro o atendimento, eu vou só cobrar o meu material, o meu insumo. Não, meninas. Quando você, de fato, entende o valor do seu atendimento, você começa a dar valor no seu trabalho, a cobrar justo. E aí você pensa assim, eu não tô atendendo, tô cobrando isso e ela vai na mais barata. Só que você não está, de fato, dando valor ao seu atendimento, ao seu trabalho. Então, é por isso que é muito importante você descobrir qual que é o valor do seu atendimento, da sua hora, da sua cadeira. E me conta, vocês gostaram desse episódio? Se gostaram, já compartilhe para aquela profissional, aquela amiga que está na área, que tem a mesma dificuldade de vocês calcular isso, porque a gente precisa tirar essa precificação, esse medo de precificar, e que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Você só precisa entender o que é cada custo, o que é o valor seu, o que é a despesa, para vocês cobrarem com segurança. Certo, meninas? Então, até a próxima!